Boa noite, chamo-me Rui Almeida, sou do Cônsul de Portugal em Belo Horizonte. Vou fazer uma pequena apresentação. Eu tenho 61 anos, sou casado, tenho 3 filhos já adultos. Sou licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Antes de entrar na carreira diplomática, trabalhei numa companhia de seguros em Portugal, depois na empresa que gera os aeroportos portugueses. E quando tinha 37 anos, enfim, um bocado tarde, mas enfim, decidi então concorrer à carreira diplomática e fui admitido. Portanto, estou na carreira diplomática há 24 anos. Comecei por servir em Lisboa durante 3 anos, depois fui colocado em Lima, no Peru, entre 2002 e 2006. A seguir estive 3 anos, até 2009, na Embaixada de Portugal na Eslovénia. Depois fui para a Arábia Saudita, na Embaixada de Portugal em Riad, até 2012. Regressei a Portugal durante 3 anos, entre 2012 e 2015, estive novamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em 2015 fui para a Embaixada de Portugal na Tunísia e em 2018 vim para Belo Horizonte como cônsul de Portugal nesta cidade. Portanto, faz já perto de 5 anos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite que me foi dirigido pelo Rotary Club para estar aqui presente hoje. É com o meu prazer e com muita honra que aceitei este convite, vindo de uma instituição como o Rotary Club, para falar um pouco da minha experiência em Belo Horizonte, tanto do ponto de vista profissional como pessoal. E para falar dos nossos países, Portugal e Brasil, do muito que nos une e também do que nos distingue. Mas antes de passar ao tema que me traz aqui, gostaria de deixar registro pela minha admiração pelo Rotary Club Internacional, que é parte de uma organização presente em praticamente todo o mundo, com mais de 35 mil clubes, 1.200.000 membros, pelo que pude apurar, e que, seguindo os passos do seu fundador, Paul Harris, tem como objetivo a prestação de serviços aos que dele necessitam, sem distinção de raça, de religião, condição social, sexo ou ideologia política, ao mesmo tempo que visa fomentar a paz e a boa vontade em todo o mundo. Os Rotários têm já uma longa presença tanto no Brasil como em Portugal. No Brasil desde 1923, portanto há 100 anos. Em Portugal começou um pouco mais tarde, em 1926. No dia 23 de fevereiro de 2005, o dia em que se comemorou o centenário da fundação do movimento Rotário, o então Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, condecorou o Rotary Internacional a título honorífico com a medalha da Ordem de Mérito. Com este gesto, o Estado português manifestou reconhecimento pelo contributo do movimento rotário para a prevenção da paz a nível mundial, para a melhoria das condições de vida de um número incalculável de seres humanos, nomeadamente no que respeita à educação e à saúde. É por isso, com muita honra, repito, que aceitei este convite do Rotary Club Internacional, mas com a consciência de que se trata mais de uma deferência para com o país que tenho a honra de representar neste estado de Minas Gerais, do que um reconhecimento de méritos ou qualidades pessoais que eu possa eventualmente ter. E é por isso este convite é a expressão dos laços profundos que unem Minas Gerais e Portugal. Este evento acontece no momento em que se aproxima o fim da minha missão em Belo Horizonte. Tem por isso para mim um grande simbolismo, tem já um sabor à despedida. Cheguei a esta cidade há mais de 4 anos e meio para exercer as funções de cônsul de Portugal em Minas Gerais. Tinha na altura um conhecimento muito superficial do que eram Minas Gerais, conhecia em linhas gerais a história deste Estado, a importância que teve no período colonial, o seu peso económico e demográfico no Brasil atual. Mas o que encontrei superou de longe pela positiva as minhas expectativas. Descobri uma terra que se orgulha de ser o Estado mais português do Brasil e que preza o seu passado e as suas ligações com Portugal, muito evidentes, desde logo, pelo seu património cultural, nomeadamente arquitetónico, com as cidades belíssimas como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes ou Diamantina, para mencionar só as mais emblemáticas, mas que inclui também obras notáveis da pintura, da escultura ou da música, por exemplo.
A influência portuguesa manifesta-se também na religiosidade mineira, com as suas festas e procissões, e ainda no carnaval, ou nas festas juninas, que foram introduzidas pelos portugueses e se difundiram por todo o Brasil, e também ainda em algumas manifestações folclóricas que têm a sua origem nos usos, costumes e tradições dos colonizadores portugueses. Está também presente na gastronomia, veja-se o caso da feijoada ou a presença do bacalhau. A cultura portuguesa foi responsável pela introdução dos grandes movimentos artísticos europeus na época colonial, o barroco, o rococó e o neoclassicismo, e também pela introdução dos novos ideais iluministas que inspiraram a Inconfidência Mineira, que depois se espalharam pelo Brasil e que viriam culminar na independência deste país. Posto tudo isto, e já não é pouco, parece-me que a mais evidente herança lusitana para a cultura mineira e brasileira em geral é a língua portuguesa. A língua é um elemento fundamental da matriz identitária das nações. É, além disso, o instrumento que permite aos povos perpetuar a sua cultura, seja através da escrita, seja através da comunicação oral, e é também a matéria-prima da literatura. Ela é, simultaneamente, fruto da cultura e instrumento de transmissão e reprodução da cultura. Adquirir uma linguagem significa fazer parte de uma tradição, compartilhar uma história, ter acesso a uma memória coletiva, significa fazer parte de uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos recursos linguísticos. A língua é, pois, o prisma através do qual um determinado grupo apercebe a realidade e comunica entre si e para o exterior. Ela desempenha, por isso, um papel essencial de mediação entre a cultura existente e todas as influências exteriores, modelando assim a evolução dessa cultura. A língua portuguesa constitui, por isso, um traço de união entre os 8 países de expressão portuguesa e os cerca de 250 milhões de pessoas que a usam como língua materna. Faz sentido, por isso, citar Fernando Pessoa num texto que ficou famoso, em que diz: "A minha pátria é a língua portuguesa". O escritor sabia que, enquanto tivermos a nossa língua, não perderemos a nossa identidade, continuaremos a ser o que somos. Somos o que somos porque falamos a língua que falamos. A ligação de Minas Gerais a Portugal manifesta-se também pelas muitas semelhanças e afinidades que o tempo não apagou. Uma das coisas que me tem chamado a atenção, e tenho referido várias vezes, é a semelhança do estereótipo do mineiro com as características que se atribuem às pessoas do interior do norte de Portugal, em especial de Trás-os-Montes ou da Beira Alta. Uns e outros são tidos por trabalhadores, honestos, prudentes, discretos, poupados, reservados e cautelosos nos contactos iniciais, mas hospitaleiros, afáveis e abertos quando ganham confiança. É gente que preza a sua liberdade e independência e honra sempre a sua palavra. Será coincidência tanta afinidade? Estou em crer que não. Há aí muito da herança do velho Portugal rural que se enraizou e floresceu nesta terra mineira. Não quero com isto reduzir Minas Gerais à influência portuguesa. Minas é muito mais do que isso. Mas a cultura portuguesa do século XVIII foi a matriz originária, que sofreu um processo de evolução autónomo e se adaptou às especificidades locais e se foi transformando com a assimilação de tantos povos. De outros povos, perdão. Não é por isso de estranhar que a cultura mineira tenha tantas afinidades com Portugal. Minas Gerais sempre ocupou um lugar de destaque no panorama cultural brasileiro, tendo contribuído com alguns dos maiores nomes da cultura deste país. Destaco na literatura grandes expoentes da nossa língua como Bernardo Guimarães, Alfonso Guimarães, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Roça, Darcy Ribeiro, Carolina de Jesus ou Adélia Prado, para mencionar apenas alguns dos nomes mais sonantes. E a arquitetura mineira não é apenas a barroca. Veja-se o imenso património da autoria de Oscar Niemeyer existente em Belo Horizonte. E nas artes plásticas destaco Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo. São apenas alguns dos exemplos da extraordinária pujança cultural mineira. Do ponto de vista político, a importância de Minas Gerais, um estado considerado o espelho do Brasil, está a par com o seu dinamismo económico e cultural. A proverbial capacidade mineira de gerar consensos tem dado ao Estado
uma influência superior à sua já grande importância demográfica. A segunda metade do século XX ficou marcada por dois mineiros ilustres, Juscelino Kubitschek, o construtor de Brasília, que é a grande figura de referência da Quarta República, e Tancredo Neves, o homem que marcou indelevelmente a transição da ditadura para a democracia. Dois outros políticos mineiros ocuparam a presidência da República desde o restabelecimento da democracia, Itamar Franco e Dilma Rousseff. Gostaria também de recordar neste momento outro mineiro ilustre, o embaixador José Aparecido de Oliveira, que percebeu a importância da língua portuguesa como instrumento de aproximação entre os povos que a partilham e cujo papel foi determinante na criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Do ponto de vista profissional, ser cônsul em Belo Horizonte é um desafio, antes de mais pelo volume de trabalho que as ligações a Portugal geram, pela numerosa comunidade portuguesa e luso-descendente que aqui reside, com a consequente demanda de nacionalidade, de documentos de identidade, passaportes, serviços de registro civil, de notariado, entre outros. E também pela procura de vistos com as mais diversas finalidades, seja para trabalho, para estudo ou para gozar em Portugal a aposentadoria, por exemplo. É um desafio também pelas atividades de representação inerentes ao cargo numa terra onde é tão valorizada a ligação a Portugal. Dentro de poucos meses, eu e a minha esposa deixaremos Belo Horizonte após quase 5 anos de permanência nesta cidade que também nos acolheu. Estes 5 anos foram marcados por circunstâncias excepcionais para o Brasil e para o mundo em geral. Primeiro, uma pandemia para a qual ninguém estava preparado, que limitou durante quase 2 anos as nossas social, afetou a economia, agravou a pobreza e causou a morte a milhões de pessoas em todo o mundo. E ao fim de 2 anos de pandemia, quando parecia haver condições para o tão almejado regresso à normalidade, eis que o impensável acontece e que uma guerra irrompe na Europa, abalando a estabilidade global, provocando ondas de choque que fazem estremecer não só a economia, como a ordem geopolítica mundial. E o mais grave é que neste momento não se divisa o fim desta guerra. Dir-se-ia que 78 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade perdeu o medo à guerra e ambas as partes dizem acreditar que vão ganhar e parecem não contemplar uma saída que não seja a vitória. A mim parece-me evidente que todo mundo vai sair a perder, incluindo, obviamente, os dois beligerantes. No século XVII, o padre António Vieira, que pode ser considerado o pai da língua portuguesa moderna, o padre António Vieira dizia: é a guerra, aquele monstro que se sustenta de fazendas, do sangue, das vidas, e quanto mais come e consome, tanto menos se farte. É a guerra, aquela tempestade terrestre que leva os campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades, e talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras. Parece-me por isso urgente e imperativo buscar um cessar-fogo e alcançar um entendimento baseado no respeito pelo direito internacional, designadamente o respeito à integridade territorial. Quanto ao Brasil, viveu-se um período marcado por uma polarização política muito acentuada, uma sociedade partida praticamente a meio, com posições extremadas. As 2 últimas eleições, em 2018 e 2022, marcaram uma ruptura com os anos precedentes. Espero e acredito que os brasileiros saberão ultrapassar esta fase e que as instituições democráticas acabarão por prevalecer. Foram, de facto, 5 anos excepcionais. No meio de toda esta instabilidade, esta incerteza de uma conjuntura pouco favorável, gostaria de destacar algo que aguentou firme, suportou a tempestade e demonstrou a sua solidez. Refiro-me às relações entre Portugal e o Brasil, que não cessaram de se reforçar e mostraram um dinamismo notável durante este período. E digo que se reforçaram não tanto em resultado de iniciativas políticas, mas porque cresceu o interesse dos brasileiros por Portugal e dos portugueses pelo Brasil. As visitas turísticas recuperaram rapidamente após o fim das restrições para combater a pandemia.
Por outro lado, a procura de vistos por parte de brasileiros nunca foi tão alta. Vivem hoje em Portugal cerca de 260 mil brasileiros, sem contar com os que têm a dupla nacionalidade ou outras nacionalidades da União Europeia. A imigração brasileira está a contribuir decisivamente para que Portugal possa superar as dificuldades causadas pelo declínio demográfico que o nosso país atravessa. O relacionamento económico e comercial entre Portugal e o Brasil, embora ainda longe do seu potencial, tem vindo a crescer. O Brasil já está entre os 10 maiores fornecedores de Portugal, mas a penetração dos produtos portugueses neste país ainda é modesta, com exceção do azeite e do vinho, que tradicionalmente sempre tiveram uma presença forte no Brasil. Existe um fluxo de investimento considerável nos dois sentidos. O acordo União Europeia-Mercosul poderá disputar a aceleração das relações económicas entre Portugal e o Brasil, não só por remover a maioria dos obstáculos ao comércio e ao investimento, mas porque, pela geografia e pelas ligações que existem entre os nossos países, Portugal está em excelente posição para ser a porta de entrada do Brasil na Europa. O processo de ratificação do acordo União Europeia-Mercosul, que foi concluído e assinado em 2019, tem avançado pouco nestes últimos 4 anos. Abrem-se agora, na atual conjuntura política, perspectivas mais favoráveis, dado que o Brasil reafirmou o seu compromisso com as metas ambientais fixadas em tratados internacionais e também com a proteção da Amazónia. Este período que aqui passei ficou também marcado pelas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, em 2022, às quais Portugal se associou de alma e coração, como já havia feito 100 anos antes, em 1922, nas comemorações que então ficaram marcadas pela primeira travessia aérea do Atlântico Sul, levada a cabo por Gá Coutinho e Sacadura Cabral. Numa perspectiva simplista ou primária, diria eu, poderia parecer estranho que os portugueses celebrem a perda daquela que era a maior e a mais rica parcela do nosso império. Mas a verdade é que temos razões para celebrar a independência do Brasil, pela forma como a independência ocorreu, pelos 200 anos de amizade entre Portugal e o Brasil e por tudo o que nos continua a unir, designadamente a nossa língua comum. Em 2022, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Gomes Cravinho, e outros membros do governo português deslocaram-se ao Brasil para participar em diversos eventos relacionados direta ou indiretamente com o bicentenário. Recordo também que a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esteve em Belo Horizonte por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas no dia 10 de junho de 2022. O coração de Dom Pedro I foi trazido de Portugal para ficar exposto ao público durante algumas semanas. Da parte portuguesa, desenvolveram-se uma série de atividades culturais, a mais importante das quais foi a participação de Portugal na Bienal de São Paulo, como país convidado. Aqui em Belo Horizonte, organizou-se um colóquio sobre a independência do Brasil, uma colaboração entre o Instituto Camões e a Academia Mineira de Letras. Muito simbólica neste contexto foi igualmente a digressão da Orquestra Filarmónica de Minas Gerais, em Portugal, que culminou com um concerto ao ar livre junto à Torre de Belém, em Lisboa, no dia 7 de setembro de 2022. As condições políticas atualmente existentes permitiram a realização da 4ª Cimeira Luso-Brasileira, em abril do corrente ano, depois de um interregno de 7 anos, que contou com a presença do presidente Lula da Silva e de vários membros do governo brasileiro em Portugal. Espera-se que desta cimeira resultou profundamente ao nível político do relacionamento muito intenso que existe entre os nossos países, para o reforço da cooperação a todos os níveis. Mas o mais importante, e que eu gostaria de sublinhar, é a constatação de que os grandes protagonistas do relacionamento entre Portugal e o Brasil não são tanto os governos, são as pessoas e a sociedade civil. E é por isso que este relacionamento é tão especial e tão resiliente. As relações entre Portugal e o Brasil são muito profundas e especiais. Há nelas uma componente afetiva e uma cumplicidade que não é habitual nas relações entre países. Esta excepcionalidade decorre
de grandes afinidades, desde logo pela partilha da língua comum, mas também pelos laços históricos e culturais e por toda uma tradição de amizade, colaboração e raízes culturais comuns. É um relacionamento que não se limita às relações diplomáticas entre os Estados ou às relações económicas protagonizadas pelas empresas. Envolvem também a sociedade no seu conjunto, são relações que ocupam um lugar na nossa memória coletiva. Como disse há pouco, deixarei Minas Gerais dentro de poucos meses. O momento tem já o sabor a despedida, é hora de fazer o balanço. Penso ter contribuído para uma melhoria do atendimento consular, apesar das dificuldades que continuamos a ter, sobretudo em matéria de registro civil e de vistos. Participei sempre que pude em todos os eventos promovidos pelas associações que emanam ou que de alguma forma estão relacionadas com a comunidade portuguesa. Depois desta já longa exposição sobre a minha permanência em Belo Horizonte, do ponto de vista profissional e institucional, gostaria de passar agora a um registro mais informal, mais ligeiro. Em que é que os nossos países são mais diferentes e em que são mais parecidos? Como é viver em Portugal? Como os portugueses veem os brasileiros e vice-versa? Como já disse antes, parece-me que o principal traço de união e que é o mais evidente legado de Portugal para a cultura brasileira é a língua portuguesa. Porque a língua é um elemento fundamental da nossa matriz identitária. É, além disso, um instrumento que permite aos povos perpetuar a sua cultura, seja através da escrita, seja através da comunicação oral, e é também a matéria-prima da literatura. Apesar de todas as afinidades e de falarmos a mesma língua, por vezes temos alguma dificuldade em nos entendermos. Desde logo, os portugueses são mais formais do que os brasileiros. Quer a falar, quer nos comportamentos. Expressões como oi, está tudo, beleza, ou é aí, cara, não têm lugar no português de Portugal. Ficámos mais pelo olá, ou como está. A diferença mais notória é na fonética. Os brasileiros tendem a acentuar todas as vogais, os portugueses não. Outra diferença é a maneira como pronunciamos o L no fim das palavras. Os portugueses dizem L, por exemplo, papel, Isabel, Brasil. Já os brasileiros normalmente dizem papel, Isabel, Brasil. O acento ou o sotaque são diferentes, mas em geral não são um impedimento a que nos entendamos. E as diferenças existem mesmo dentro de Portugal. Embora seja um país pequeno, as pronúncias regionais em Portugal podem apresentar diferenças significativas, nomeadamente nas ilhas, nos Açores e na Madeira, mas também em regiões como o Alentejo, por exemplo. Muitas vezes, estes falares regionais são de mais difícil entendimento para o português médio do que o português do Brasil. Outra diferença muito evidente está na conjugação dos verbos. Os brasileiros usam o gerúndio com muita frequência, enquanto os portugueses raramente o usam. Quando queremos saber o que outro está fazendo, perguntamos o que estás a fazer, enquanto os brasileiros perguntarão o que estás fazendo. Praticamente todos os formatos de gerúndio, tão comum no idioma português brasileiro, são substituídos pelo a mais o verbo no infinito. A cozinhar, a estudar, a lavar, a passear, em vez de cozinhando, estudando, lavando, etc. Em Portugal usa-se muito a segunda forma do singular, o tu e o verbo na segunda pessoa. Este formato pode soar bizarro para o ouvido dos brasileiros, que têm como costume usar o você e o verbo na terceira pessoa. E para os portugueses causa estranheza ouvir os brasileiros, conhecidos pela sua informalidade, tratar amigos ou familiares próximos por você e usando os verbos na terceira pessoa. Um tratamento que nós consideramos formal. Para nós isso é a maneira de tratar uma pessoa com respeito. E para os brasileiros pode causar estranheza serem tratados por você, por estranhos, no primeiro encontro, ainda por cima por um português que por cá são considerados mais formais. Outra das diferenças entre o português de Portugal e do Brasil está na colocação dos pronomes nas frases. Em Portugal utiliza-se o pronome com hífen após os verbos, como em dá-me este livro, por exemplo, ou ajuda-nos. No Brasil já é diferente, dirão me dá este livro ou nos ajude. Os acentos também podem ser diferentes conforme se usa o português de Portugal ou Brasil. Por exemplo, o acento circunflexo no E e no O, como em bebé ou bônus,
que se usa no Brasil. Em Portugal usamos o acento agudo, bebé e bónus, o que muda um pouco a pronúncia nestes casos. Mas estas diferenças, sendo perfeitamente notórias e que nos permitem identificar em poucos segundos se a pessoa que fala é portuguesa ou brasileira, não impedem, em geral, que nos possamos compreender perfeitamente. Está generalizada a ideia de que o português de Portugal será mais fiel às raízes da nossa língua. Talvez não seja assim. Já ouvi vários especialistas dizerem que o português arcaico é mais parecido com o português do Brasil do que com o português de Portugal. Se o Luz de Camões voltasse à terra, talvez tivesse mais dificuldade em perceber os portugueses de hoje do que os brasileiros. Há algumas diferenças de vocabulário que, essas sim, às vezes podem tornar mais difícil a compreensão. É o caso do açougue, que em Portugal se diz talho, ou do ônibus, que em Portugal é autocarro, ou do cachorro, que nós dizemos cão, ou o xingar, que em Portugal é ralhar, crianças, que há em Portugal muitas vezes dizemos miúdos, o meia em Portugal não significa 6, e pior do que isso, há palavras comuns que ganharam significados diferentes em Portugal ou no Brasil. É o caso de moça, que é um tratamento habitual no Brasil, mas que em Portugal é visto como um arcaísmo, que designa geralmente uma jovem, habitualmente de zona rural ou de condição social desfavorecida. Há alguns meses em Portugal ouvi o filho de um amigo brasileiro queixar-se de que uma senhora o tinha xingado, sem que ele percebesse porquê. Tinha apenas pedido uma informação. O problema é que se tinha dirigido a ela dizendo, ó moça, e ela não gostou, claro. E então o que dizer de rapariga? Entre nós, em Portugal, é uma palavra inocente que designa uma adolescente ou uma mulher jovem. E no Brasil tem a carga pejorativa que conhecem ou que com alguma frequência poderá causar alguns mal-entendidos. Estas são apenas alguns exemplos das armadilhas com que a nossa língua comum nos presenteia de vez em quando. Podem às vezes causar-nos situações incómodas, mas não são impeditivas, repito, do estabelecimento da comunicação, e as dificuldades que possam surgir são facilmente ultrapassáveis. O modo de vida dos brasileiros e os hábitos sociais de brasileiros e portugueses são compatíveis entre si. Tanto os portugueses como os brasileiros gostam de conviver, de receber outras pessoas. Mas há diferenças. Por exemplo, a pontualidade, sobretudo em encontros de caráter social. E, apesar de os portugueses não serem propriamente um modelo de pontualidade britânica, fiquei surpreendido com a forma relaxada como os brasileiros encaram a pontualidade nos momentos mais informais. A princípio, quando me convidavam para um almoço ao fim de semana, eu e a minha esposa normalmente chegávamos à hora, ou então com um pequeno atraso, 10 minutos, e éramos sempre os primeiros a chegar. Os outros convidados começavam a chegar 30 minutos depois, e alguns muito mais para além dessa hora. Outra coisa que me surpreendeu foi o facto de os brasileiros nunca beberem vinho ou cerveja durante o almoço nos dias de trabalho. Em Portugal, país mediterrâneo e com grande tradição vinícola, é perfeitamente normal, eu diria mesmo que é quase a regra, beber vinho durante as refeições, mesmo durante a semana. Por outro lado, aos fins de semana, os brasileiros bebem vinho ou outras bebidas alcoólicas, sobretudo antes das refeições, mas pouco ou nada enquanto estão a comer. Em Portugal, bebemos essencialmente para acompanhar a comida. A gastronomia mineira é excelente, tal como talvez a melhor do Brasil, e tem, além disso, muitas afinidades com a portuguesa. Tal como em Portugal, Minas tem queijos fantásticos, pelo que não me foi nada difícil a adaptação à comida local. Mas há coisas que faltam, em especial a variedade de peixes que temos em Portugal. Os portugueses são o povo que consome mais peixe per capita na Europa e o segundo no mundo, apenas atrás dos japoneses. O bacalhau explica em parte estes dados, mas o gosto pelo peixe não se limita ao bacalhau. É muito generalizado. Já no Brasil, o peixe não me parece tão popular, o que no caso de Minas Gerais é compreensível por se tratar de um estado interior. Ainda no domínio da gastronomia, refiro o hábito português de tomar um café expresso depois das refeições, mas também ao longo do dia. Outra diferença entre Portugal e o Brasil é a liberdade que os brasileiros têm
de dar aos filhos os nomes que muito bem entenderem, com a grafia que quiserem, enquanto que em Portugal os nomes das pessoas estão sujeitos a regras e só são possíveis os que constarem de uma lista oficial e com a grafia que a lei determina. Mas diga-se em bom da verdade que a lista é muito grande, são milhares de nomes, não apenas o Manuel e o Joaquim das anedotas brasileiras. Mas em todo o caso não é nada que se compare com as opções que têm os brasileiros. Já vi os nomes mais extraordinários, com as mais diversas grafias, desde mistura dos nomes de pai e mãe até nomes estrangeiros, muitas vezes escritos numa grafia que nada tem a ver com o original, já para não falar nos casos extremos, de que dou alguns exemplos compilados de um artigo de imprensa, nomes como 1, 2, 3 de 4, ou Chevrolet da Silva Ford, ou Napoleão Sem Medo, ou António Manso, Pacífico Sossegado, ou Amado ou Moroso. Neste domínio, a imaginação dos brasileiros parece não ter limites. Em Portugal, estes nomes não seriam possíveis. Mas, apesar destas diferenças, sejam no domínio linguístico, cultural, gastronómico ou anedótico, há algo que gostaria de sublinhar. O que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Gostaria agora de abordar um outro ponto, que é Portugal tornou-se um país da moda, e é uma coisa recente. Tem alguns anos, começou talvez há 20 anos ou assim. Portugal tornou-se um país extremamente atrativo para os estrangeiros, brasileiros incluídos. Seja para turismo, para estudar ou para viver, Portugal está a receber um número impressionante de cidadãos estrangeiros. O turismo em Portugal está florescente. Em 2022, visitaram o nosso país 26 milhões e meio de turistas, responsáveis por 69 milhões e meio de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros e que geraram receitas de mais de 21 mil milhões de euros. No final de 2022, viviam em Portugal mais de 750 mil imigrantes, ou seja, mais de 7% da população portuguesa. Desses, 1/3 são brasileiros, entre estudantes, trabalhadores, empresários ou aposentados. E isto sem contar com os que têm dupla nacionalidade. É caso para dizer que 500 anos depois de descobrirmos o Brasil, os brasileiros estão agora a descobrir Portugal. Este é um fenómeno novo na história portuguesa. Nunca antes tínhamos sido terra de acolhimento. Pelo contrário, sempre fomos um país que exportávamos mão de obra, especialmente para o Brasil, que foi durante séculos o destino de eleição da nossa diáspora, tendo-se o fluxo migratório dirigido a partir dos anos 60 do século passado, sobretudo para a Europa. Nos últimos 20 ou 25 anos, a situação inverteu-se e o fluxo migratório passou a fazer-se em sentido contrário, com destino a Portugal. O que explica esta mudança? Sublinho que este fenómeno ocorre em simultâneo com o crescimento extraordinário do turismo, cujos números já referi há pouco, e com a mudança da forma como Portugal é visto no exterior. O que mudou então? Por que é que Portugal se tornou tão atrativo? Há naturalmente vários fatores. Vou enumerar alguns. Portugal é hoje um país desenvolvido, com excelentes infraestruturas, designadamente rodoviárias e tecnológicas. Após a adesão à União Europeia em 1986, na altura chamava-se Comunidade Económica Europeia, Portugal sofreu uma transformação profunda, iniciando um processo de modernização e desenvolvimento acentuado. Quem conheceu Portugal há 30 ou 40 anos atrás e o vê hoje quase não acredita na transformação. Portugal faz parte do espaço Schengen, o que permite aos portugueses e aos estrangeiros que residem ou visitem Portugal transitar por toda a União Europeia sem necessidade de controlos de passaportes ou alfandegários. Um outro fator que me parece da maior importância é a segurança. De acordo com o relatório de 2022 do Institute for Economics and Peace, Portugal é o 6º país do mundo mais seguro para se viver, numa lista de 163 países. Perante estes dados, muitos estrangeiros olham para a segurança em Portugal como uma vantagem indiscutível. Em Portugal a vida é tranquila e o número de assaltos, principalmente com armas de fogo, é bastante baixo. Ou seja, a maioria das pessoas sente-se segura no dia a dia
mesmo levando bens de valor mais elevado, como telemóveis ou máquinas fotográficas, a andar em transportes públicos ou a pé à noite. Claro que existem assaltos e criminalidade em Portugal, mas comparativamente a outros países, a probabilidade de ser vítima de um crime é muito reduzida. Assim, quer os turistas, quer os imigrantes que procuram um país tranquilo para passar férias ou para trabalhar e viver, têm vindo a colocar Portugal no topo da lista de opções. Outro dos pontos fortes de Portugal é beneficiar de um clima suave, com temperaturas amenas na maior parte dos meses do ano. E ainda que no inverno haja lugares onde se registrem temperaturas baixas, negativas por vezes, e possa ocorrer queda de neve nas montanhas mais altas do país, Portugal continua a ser um destino bem mais ameno do que outros países da Europa, onde o inverno é marcado por temperaturas negativas, neve e chuva ao longo do ano. Uma outra razão, e com grande peso, é um custo de vida acessível em comparação com outros países europeus. Claro que para quem trabalha há ao revés da medalha, que são os salários mais baixos, mas para os turistas, para estudantes, pessoas que vivem de rendimentos, seja de aposentação ou outros, ou pessoas que trabalham remotamente usando meios digitais, o nível de custo de vida é muito importante. E mesmo para os trabalhadores poderá compensar, em determinadas situações, receber um salário mais baixo, tendo menores gastos, designadamente de habitação. Além disso, Portugal conta com serviços públicos gratuitos de excelente qualidade, designadamente o sistema de saúde e educação. Apesar do custo de vida razoável, devo referir que o preço da habitação, sobretudo nas principais cidades, Lisboa e Porto, aumentou significativamente nos últimos anos, com preços dificilmente comportáveis para uma boa parte da população. Para os cidadãos brasileiros e de outros países da CPLP, há uma outra vantagem, não despicienda. É a língua, esse nosso património comum, que apesar das diferenças, de que já falei, torna a comunicação e a integração muito mais fácil, para além dos hábitos culturais e sociais muito semelhantes. Os cidadãos dos países da CPLP, incluindo os brasileiros, naturalmente, que pretendam emigrar para Portugal, têm a vida agora bastante facilitada. Perante a escassez de mão de obra que existe em muitos setores da economia portuguesa, o governo decidiu criar 2 novos tipos de visto para nómadas digitais e para procura de trabalho. Os cidadãos da CPLP estão, além disso, dispensados de apresentar alguns documentos se tiverem alguém em Portugal que se responsabilize pela sua subsistência. Para os investidores, há um outro fator que assume enorme importância, ou que será talvez mesmo o mais importante de todo. É o facto de Portugal ser membro da União Europeia, um espaço sem barreiras comerciais, aduaneiras ou regulatórias, e com liberdade de movimento de capitais, como moeda única, pelo que os bens produzidos podem circular livremente e a prestação de serviços não sofre quaisquer restrições. Tudo isto levou a uma alteração da imagem projetada por Portugal no estrangeiro, nomeadamente no Brasil, que veio romper com a ideia muito generalizada e prevalecente durante muito tempo de que Portugal era um país atrasado, pobre, onde os mais inconformados só lhes restava a imigração. Hoje estamos a par dos padrões europeus, o que só foi possível graças à integração na União Europeia. Esta integração fez-se sem que Portugal tivesse perdido o seu relacionamento privilegiado com a África e o Brasil. Pelo contrário, estes dois vetores da política portuguesa externa, a Europa e o mundo transatlântico, complementam-se e reforçam-se mutuamente. Quanto mais integrados na Europa, maiores possibilidades teremos de reforçar a nossa presença noutros continentes, em especial entre os países que partilham a nossa língua comum. E quanto mais profunda for a nossa ligação com esses países, maior será a nossa voz e a nossa influência na Europa. Penso que os portugueses podem estar orgulhosos do caminho percorrido na nossa história recente dos últimos 50 anos. Construímos um país democrático, assente nos valores prevalecentes no Ocidente, integrado na União Europeia, com uma especial vocação para o relacionamento transatlântico, especialmente com o Brasil e os países africanos de língua portuguesa. Tornou-se um país desenvolvido e cuja população passou a usufruir
de um nível de vida próximo dos padrões europeus. Tenho o maior orgulho em ter servido o meu país durante estes quase 5 anos em Minas Gerais, uma terra com tantas afinidades com Portugal e em que Portugal é tão apreciado. Portugueses e mineiros têm muito em comum. Talvez por isso, nunca tive a sensação de ser estrangeiro em Minas Gerais. E não apenas por falarmos a mesma língua, que, como já disse há pouco, às vezes nos reserva algumas armadilhas, sem que deixe de ser a nossa língua comum. Nunca me senti estrangeiro pela maneira de ser dos mineiros, tão parecida com outros portugueses, e pela maneira como fomos acolhidos, de forma tão hospitaleira, amiga e afável. Vim para uma missão de 3 ou 4 anos. Vou ficar quase 5. Tem sido uma experiência extremamente enriquecedora, tanto do ponto de vista profissional como pessoal. Fomos bem acolhidos, fizemos amigos como nunca tinha acontecido noutros postos. Graças a eles, a nossa estadia em Belo Horizonte decorreu da melhor maneira possível. Levaremos recordações e saudades e muita gratidão para com os mineiros e a mineiridade. Obrigado.